Uma longa história sobre anicólise, todos têm medo disso, mas poucos entendem o que fazer a respeito. Hoje vou mostrar a dinâmica exatamente nessas unhas, essa já é a segunda consulta e daqui a pouco vou mostrar como tudo isso está crescendo ou talvez nem esteja crescendo. Mas primeiro, claro, vamos passar para o tratamento. Vou começar removendo o comprimento e estou segurando um alicate especial. Eles são chamados cortadores retos, usados por podólogos, mas você pode ter em casa. Eu mesma corto minhas unhas com eles como uma podóloga. Ele é usado para trabalhar com unhas encravadas ou para cortar o comprimento da borda livre. Enfim, é uma ótima ferramenta para remover o comprimento no nosso caso. Aqui, aliás, estou mostrando o terceiro dedo do pé da minha modelo e ele tem essa deformação. E agora estou mostrando com a mão porque ele está deformado assim, simplesmente porque o sapato o aperta o tempo todo. Você, claro, já percebeu que o personagem principal aqui é o dedão do pé, que tem aquela unicólise assustadora, e a razão para o aparecimento dessa unicólise, na verdade, é o mesmo sapato. Aqui está absolutamente comprovado, 100%, que ela simplesmente usava sapatos um número menor. Por isso, os dedinhos dela eram pressionados e, como resultado de um trauma suave e sistemático, apareceu a unicólise. E algumas unhas simplesmente ficaram deformadas. E, aliás, também podemos observar nas almofadinhas do segundo, terceiro e quarto dedinhos que as unhas eram pressionadas, a pele era friccionada e tudo isso ficou mais áspero, engrossou e assim por diante. Bom, o que aconteceu, aconteceu. Agora vamos trabalhar com o que temos. Agora eu vou começar a trabalhar especificamente no dedão. Essa é a nossa segunda limpeza, ou seja, eu já trabalhei nela antes e agora vamos conseguir ver aos poucos a evolução. Um fato interessante é que muitas pessoas, especialmente quem está começando a trabalhar com unicólise, ouvem com frequência dos clientes que depois da limpeza a unha não cresce, não se recupera e assim por diante. Primeiro, a unicólise não se recupera, mas cresce para fora, são coisas bem diferentes. Ou seja, se a unha se descolou do leito, ela não vai colar de novo, ou seja, não vai se recuperar, mas ela pode crescer e no processo de crescimento voltar a se unir ao tecido. É justamente para que isso aconteça que fazemos essas limpezas. O objetivo da limpeza de qualquer unicólise é remover a pele seca, aquelas áreas desnecessárias e mortas dessa própria pele. Ou seja, aqueles lugares que geralmente já estão atrapalhando, como agora, por exemplo, debaixo da unha. Vocês percebem que, com a ajuda de uma cureta, anotem, um dos instrumentos mais queridos da podóloga, realizo o procedimento. Com esse instrumento, removo tudo o que posso e avalio a gravidade do problema para entender. Depois vamos passar para os próximos instrumentos e, claro, faremos um tratamento leve, ou seja, nada de roletes super brilhantes ou algo assim. Nossa tarefa é limpar tudo, liberar a unha, imediatamente. É importante entender que agora ajudamos, não criamos uma super imagem, são coisas diferentes. Como os pés aqui ainda estão muito úmidos, eu uso talco, no meu caso é o Potastol, esse talco na verdade é para os pés, mas eu adoro usá-lo no tratamento, realmente gosto porque ele tem um aroma agradável. A questão é que isso é uma TVS com bordas bastante arredondadas, mas elas não são cegas no sentido de que não lixam, mas sim que não cortam. Ou seja, não são as mesmas bordas das brocas de carboneto usadas para remoção, mas esta broca também é de carboneto. E com uma ferramenta dessas é muito bom e confortável levantar a cutícula e limpar a maior parte do pterígio. Essas brocas são especialmente boas quando a cutícula é muito fina. O bolso não se abre de jeito nenhum, nada levanta ali, você precisa experimentar, não se preocupe por ser de carboneto, essa broca não machuca, é feita de um jeito interessante. Agora vou passar para a próxima broca, que é a famosa gota de pedicure com corte intermediário, aqui nas cores vermelha e azul. Aliás, não precisa colocar tão fundo assim, tem que deixar um espacinho. Eu uso talco no meu trabalho porque, como já disse, os pés estão úmidos. E quanto melhor a pele estiver preparada, quanto mais seca ela estiver, mais tempo e melhor suas brocas vão funcionar. Minhas brocas são de diamante natural, mas mesmo uma broca excelente, se você ficar passando na pele úmida, se ainda tiver restos de creme, por exemplo, ela simplesmente vai entupir, não importa o quão perfeita ela seja. E claro, é importante também limpar essas brocas, assim como é muito importante que o equipamento com o qual você trabalha também não te deixe na mão. No meu caso, eu estou com o aparelho Dr. Alex nas mãos, aqui eu tenho o SP-130, que é aquele que é algo mais para uso médico patológico. Sim, este é o aparelho mais caro da linha, mas provavelmente também é o meu preferido. Por muito tempo eu usava ele para manicure, mas depois coloquei lá o novo 110 e o 130 eu decidi colocar na minha estação de trabalho.
Onde eu mais tenho pods, algumas situações, ou seja, tudo isso relacionado a pedicure, tudo é bastante complicado e lá é especialmente importante ter a possibilidade de um tratamento delicado para não rasgar a cutícula, para não causar, Deus me livre, nenhum desconforto para a cliente. Por isso, é exatamente lá que eu uso o 130 da Alex, acho que já trabalho com esse aparelho há uns 2 anos. Não quero mentir, mas enfim, desde que ele apareceu. Ou seja, eu fui uma das primeiras a ter esse aparelho e, claro, eu sou apaixonada por ele. É exatamente o mesmo de sempre. Ou seja, ele não me decepciona a todo esse tempo. Ele esteve comigo nos testes mais sérios, nos recordes, no corte de ano novo, esse aparelho passou por tudo isso comigo. Enquanto isso, continuo o procedimento. Como vocês podem ver, estou fazendo um cuidado padrão das cutículas e removendo um pouco da espessura e do volume da própria lâmina ungueal. Devido à pressão constante, ela acaba ficando um pouco danificada e se formando como uma sanfoninha. Por isso, eu removo o excesso de espessura, porque quanto mais grossa a lâmina ungueal, mais difícil é trabalhar com ela. A regra, quando as unhas se curvam, é afinar um pouco a lâmina ungueal para aliviar a tensão. Enquanto isso, já estamos nos aproximando de limpar com mais precisão a nossa onicólise. Eu faço isso com muita frequência, com cuidado. É importante durante esse tipo de limpeza não tocar na própria pele, mas trabalhar exatamente com a lâmina ungueal. E toda a graça e o sentido da limpeza da onicólise é que ela seja feita da forma mais cuidadosa possível. Ou seja, tudo deve ficar completamente nivelado, não deve haver nenhuma borda, não deve haver em nenhum lugar essa linha branquinha parecida com a borda livre. Tudo deve ficar o mais liso possível e é obrigatório tratar a cutícula também. Lá onde acumulou muita pele seca para que a unha, quando crescer, tenha espaço para crescer. Se não retirarmos a pele seca, mesmo limpando, a onicólise e a lâmina ungueal não terão espaço para crescer e vão enroscar nos restos de pele. Esse ponto é importante e também precisa ser tratado. Depois peguei a próxima broca do meu kit de brocas para pedicure e aqui eu tenho a clássica e querida broca de diamante em formato de chama com uma faixa vermelha. Não vou saber dizer o diâmetro porque até agora não aprendi a diferenciar esses diâmetros. Ela não é super fina, mas também não é muito grossa, tem uma ponta bem afiada com a qual consigo alcançar todos os lugares de difícil acesso, e com ela eu já faço os retoques finais, limpo os resíduos, finalizo o acabamento, faço o trabalho mais delicado. Muitas pessoas dizem, por que você usa tantas brocas? É melhor fazer tudo com uma só. Eu realmente acredito que para fazer um trabalho de qualidade você precisa usar a ferramenta que é necessária para aquele caso específico e não há nada de errado em trocar a broca. Essa broca aqui se chama barrilzinho. Eu admito, sinceramente, não uso ela com frequência. Eu tenho uma verde, que no geral é meio grosseira, mas a azul parece que funcionou melhor para mim. Ela veio no kit e resolvi testar. Sei que muitos usam essa broca para ajustar o comprimento da borda livre, substituindo a lixa, e funciona. No geral, gostei também dessa vez, talvez pelo abrasivo, já que o azul foi o que mais gostei. Aqui a unha estava quebrada e olha só como foi fácil e legal limpar tudo isso. Ele vai crescer de novo, claro, e vai ficar tudo bem, não se preocupe que ele não vai encravar. Nessas unhas não há nenhuma tendência para encravar ou enrolar. No geral, sobre a broca de diamante com faixa azul, é uma ferramenta bem funcional, como vocês podem ver, eu consigo lidar com ela facilmente e limpar a unha por cima e acertar a borda livre, e também quando é preciso passar exatamente na pele, em algum lugar nas laterais. Eu acho que essa broca também merece um like, de modo geral, considero o kit de brocas muito bom. Ou seja, lá estão as brocas que você vai precisar, especialmente se você está começando agora, para todas as manipulações necessárias, elas com certeza estarão lá. Depois eu também volto para a broca anterior em formato de chama com a faixa vermelha com a qual eu ainda finalizo a cutícula no dedão, deixando um pouco mais limpo, mas sempre no momento de tratar o dedão. Por favor, lembre-se de não exagerar, não precisa limpar até o cotovelo ou até o joelho. Afinal, isso não é uma manicure, e nosso objetivo é deixar os pés leves, não fazer com que tudo brilhe e reluza. E aqui vem uma reviravolta inesperada. Estou segurando uma ferramenta estranha assim, não sei. Escrevam nos comentários quem já trabalhou com uma dessas. Ela se chama Tweezers e eu já trabalhei muito com tweezers antes e quando eu dava cursos de manicure eu ensinava bastante usando exatamente essa ferramenta. Vou explicar por que sempre recomendava essa ferramenta, especialmente para iniciantes. Com ela é impossível errar ou cortar o cliente. Porque essa ferramenta não permite um corte super profundo, mas na pedicure, na verdade, a gente nem precisa disso. Ou seja, ela permite remover tudo isso de forma uniforme, mas ainda deixa uma pequena quantidade de cutícula. E para ser sincera, eu apoio mais isso do que o contrário. Sempre defendo manicures e pedicures feitos no salão de forma atraumática para os clientes.
Eu ainda trabalho com esse tipo de instrumento, na verdade, por isso ele está nas minhas mãos agora, porque simplesmente acabaram meus instrumentos limpos. Peguei esses tipos de pinças dos kits do salão, são só as que usamos no trabalho, já afiadas e reafiadas, com bastante uso em mãos e pés. Hoje decidi gravar conteúdo com elas e pensei, por que não mostrar para vocês usando as pinças? É impossível machucar alguém porque elas não têm a parte de trás e simplesmente não vão fundo, então podem usar essa dica para vocês? Depois que termino o corte, eu pego uma espuma de limpeza para as mãos, a minha é da Domix, aliás, ela é azulzinha assim, deram uma corzinha só para ficar mais bonitinha. Ah, não sei, acho bonitinho, parece fofo e tem um visual refrescante. A espuma de limpeza, nesse caso, serve para simplesmente remover o pó, hidratar levemente a pele e já passar para procedimentos mais agradáveis. Ou seja, estamos preparando a pele para evitar oleosidade. Usei óleo de amêndoas para unhas e cutículas. E quero dizer que o óleo, nesse caso, é necessário para que possamos hidratar constantemente a pele, mantendo as unhas elásticas. E tudo isso é necessário para que o nosso onicólise cresça cada vez mais a cada vez. Estamos chegando ao momento de mostrar nossa evolução. O óleo já foi aplicado e mostrarei o resultado. Prestem atenção. Ou seja, a primeira visita estava assim, o nosso onicólise hoje está assim, mas para ficar mais claro, eu vou colocar aqui uma foto com uma colagem para mostrar o quanto o nosso onicólise cresceu. Vocês podem prestar atenção, eu vou simplesmente pausar o vídeo agora e deixar essa foto aqui. Ou seja, a primeira visita foi em 18 de novembro e a segunda limpeza que vocês viram hoje foi em 2 de janeiro. Essa é a dinâmica do nosso crescimento. Para o cliente, isso geralmente passa despercebido, por isso costumam dizer, em mim nada cresce, só gruda. E para explicar ao cliente, mostrar ou até provar o contrário, é fundamental tirar fotos e depois montar esses tipos de colagens onde ficará claro o que, onde e quanto cresceu. Contornei propositalmente a onicólise com linha pontilhada para deixar claro que a curvatura muda e que a onicólise realmente cresce. Se continuarmos assim, as unhas vão se recuperar, mas é fundamental trocar o calçado, cuidar das meias, etc. Por hoje é só. Aqui foi a Aliona. Tchau, tchau.